Olá, boa noite, bem-vindo. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Oi, Mayumi, tudo bem? Tudo bom? Tá me vendo e me ouvindo? Oi, Antônio, bem-vindo. Perfeito, que ótimo, gente. Boa noite a todos, é um prazer ter vocês aqui na nossa live. Que bom. Obrigada, Mayumi, obrigada, Antônio. Que ótimo. Oi, Maria, tudo bem? Renata. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os pensamentos negativos. Oi, Aline, é um prazer ter vocês aqui. E nós vamos entender o porquê da ansiedade, o porquê desses pensamentos negativos, o que eles têm a ver com a ansiedade, com o pânico, né? Então, sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi, Ana, tudo bem? Que bom ver vocês. Oi, Cris, tudo bem? Boa noite. Que ótimo. Gente, então quando a gente pensa na questão da ansiedade, dos pensamentos negativos, nós vamos ter que primeiro olhar para a questão da ansiedade. Oi, Fátima, tudo bem? Bem-vinda. Chegou na hora, né? Quando nós falamos sobre a ansiedade, não, começou agora, Aline. Ah, não, começou agora, eu atrasei um pouquinho, começou agora, tá? Bem-vinda, vamos começar agora o conteúdo. Com relação aos pensamentos negativos, por que eles são mais fáceis? Vocês já pararam para pensar que os pensamentos negativos eles são mais fáceis do que os pensamentos positivos? Eles vêm na nossa cabeça com uma facilidade maior? Nós vamos falar sobre isso hoje também. O porquê disso, tá certo? Então, quando nós pensamos na questão dos pensamentos negativos, nós vamos falar com relação ao quê? A ansiedade. Então, nós temos que voltar justamente para entendermos esse processo da ansiedade relacionado a pensamento. Quando nós entendemos isso, o que vai acontecer? Oi, Júnior, oi, Raquel, oi, Maria. Quando nós entendemos essa questão do pensamento, o motivo pelo qual ele vem negativo, nós vamos diminuindo o medo. Então, quanto mais nós entendemos com relação ao pânico, com relação à ansiedade, os pensamentos negativos envolvidos, menos medo nós vamos tendo, certo? Então, por isso que é importante nós pensarmos e entendermos sobre isso. Por quê? Lembra da viagem? Eu adoro levar vocês para passear na época das cavernas. Então, o que acontece? Naquela época das cavernas, nós temos que pensar nessa questão evolutiva, certo? Então, naquela época, era vital, os nossos ancestrais, eles precisavam sentir medo para preservar a espécie. Nós chegamos onde chegamos por conta disso. Então, aquele medo, ele era vital. Só que aquele medo, ele foi aprendido justamente porque as pessoas que tinham mais medo, mais receio, mais prudência, o que acontecia? Elas não entravam num perigo. Então, isso de tanto treino e repetição, porque eles aprendiam pela observação, isso fazia com que preservasse a espécie. Olha, estamos livres do perigo. E isso ajuda muito. Refletindo sobre isso, oi Lúcia, tudo bem? Manuela, a Fábio tá aqui também, bem-vindas. O que acontece? Quando nós pensamos sobre isso, nós vamos entender que os nossos pensamentos, eles vão fazer muita diferença. Se eles estiverem negativos, podem distorcer a realidade, certo? Então, pensando nisso, naquela época nós herdamos o medo. Por isso que é a questão da prudência. Eu preciso ser prudente, eu preciso entender que eu não posso fazer qualquer coisa, eu tenho que estar alerta, certo? Agora, os dias de hoje mudou, porque lá tinha predador, certo? Era um leão, um urso, né? Um tigre. Hoje não existe esse predador é diferente. Nós conseguimos, graças aos ancestrais, aos nossos ancestrais, eles conseguiram sobreviver e nós estamos aqui hoje. Só que ficou instalado esse alarme em nós. Esse alarme, só que ele ficou a nível inconsciente. A gente não fala, então, menina, acho que eu vou fugir agora. Não, não é assim. É inconsciente. Você sente, simplesmente sente. São as crises de ansiedade elevada, as crises de pânico. Lembra que eu falei da questão de, naquela época,
se decidisse que aparecesse um leão aqui e eu ficasse assim, gente, o que eu faço? Eu vou lutar ou eu vou fugir? Lembra dessas duas coisas que eu falo sempre? Por que é importante bater nesse conceito para nós entendermos e não sofrermos mais com as sensações, certo? É importantíssimo nós entendermos sobre isso. Oi, Dila, tudo bem? Sandra, Lu, Jane, olha, bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Manuela, Andressa, né? Então, é muito importante vocês aqui. Maria, Maria José, o que nós temos que pensar? Baseado no que eu falei, nessa questão da importância dos pensamentos, nós vamos filtrar entre realmente fugir, oi Lu, entre fugir ou lutar, certo? Primeiramente é isso que acontece. Só que nós vamos refletir hoje, eu vou trazer um outro patamar de reflexão sobre isso. As crises de pânico, elas são muito intensas. As crises de pânico, elas são dolorosas, mas nós temos que separar uma coisa, que é o quê? Ai, que bom, Lu, que bom que esse vídeo chegou na hora certa. Eu vou parando porque eu vou lendo os comentários, tá? Adoro os comentários de vocês. E daqui a pouco eu dou uma paradinha para ver mais comentário, tá? Com relação, para mim não fugir do tema, é uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês, é uma questão. Foi feito, geralmente quem tem pânico e ansiedade elevada vai muito ao médico, certo? Então, faz muito faz exames o tempo todo. Então, ele já viu que a parte física tá tudo ok, já foi diagnosticado, olha, você não tem nada, mas a pessoa chega lá com crises de pânico. O que acontece? É porque naquele momento instalou na pessoa, acionou aquele alarme primitivo. De quê? De algum perigo. Isso pode acontecer por vários gatilhos. Lembra dos gatilhos que nós falamos no encontro passado? Que pode ser qual tipo de gatilho? Pode ser passar por um trauma, pode ser a questão dos múltiplos papéis que eu desempenho, pode ser a minha pressão com relação a muita coisa que eu tenho que fazer. Tudo isso vai influenciar. Então, é isso que é importante nós refletirmos. Por quê? Quando a gente reflete sobre isso... Oi, Rosa, tudo bem? Um beijo. Oi, Cirlei, Vitor. Então, é muito importante nós pensarmos. Por quê? Primeiro separa. Quando você começar a ter avanços, porque muitos já estão tendo, estou muito, muito feliz, porque muitos de vocês já estão tendo avanços com relação a fazer essa separação. É físico ou não, ou é psicológico? Por quê? Se foi diagnosticado, muitas pessoas hoje eu recebi muitas perguntas falando sobre isso, entende? Que é o quê? Será que é físico realmente? Eu tô tendo uma doença, eu tô tendo um ataque de pânico ou é psicológico? Se você começa a praticar a técnica e aquela sensação é porque você tirou o foco daquilo. Se fosse uma doença física, algo patológico, não pararia. Entende? Então, essa diferenciação é extremamente importante nós entendermos. Por quê? Comece a fazer as técnicas, escolha uma técnica e comece a colocá-la em prática, que você comece a ver os resultados e a partir daí você vai fazendo essa diferenciação. De quê? De que isso realmente não é físico. Por quê? Porque eu já senti isso, eu fiz a técnica e passou. Então é psicológico. Isso vai te dando segurança, vai te dando tranquilidade para você lidar bem com as coisas no dia a dia. Para aí sim, fazendo... Lembra que eu falo muito que uma das técnicas para a gente lidar com o pânico, lidar com a ansiedade é o quê? É você, mesmo com medo, mesmo com ansiedade, devagarzinho você ir fazendo as coisas que precisam ser feitas, as suas atividades, e você percebendo que nada daquilo que você pensou aconteceu. Então isso é vital, isso é extremamente importante. Quando nós entendemos isso, porque nós vamos adquirindo o quê? Autoconfiança. Nós vamos confiando na gente mesmo, na nossa capacidade. Olha, eu consegui fazer a técnica e melhorei. Então, por isso que eu gosto de trazer técnicas e foco na resolução de problemas e não nos sintomas. Se focarmos no sintoma, o que acontece? Eles aumentam, entendeu? Quanto mais focar na sensação, no sintoma, mais ele aumenta. Deixa agora eu dar uma paradinha e a gente volta nos pensamentos, tá? Eu vou dar uma olhadinha nos comentários de vocês.
Boa noite, Érica. Oi, Vanessa. Boa noite. Que bom que você tá aqui. A Cirlei. Que bom. Boa noite. O que posso fazer na hora do ataque de pânico? Lembrem daquela técnica 5, 4, 3, 2, 1, que é a técnica dos 5 sentidos. Ela é excelente para o momento da crise. Então, no momento da crise, 5 coisas que você pode ver. Começa a observar. O que você pode ver? 5 coisas. 4 coisas que você pode pegar. 3 coisas que você pode sentir o cheiro. 2 coisas que você pode comer. Você vai juntando tudo isso, por quê? Porque você está usando uma outra parte, você está tirando o foco do que você está sentindo, dessa sensação interna, e você coloca no externo. Isso ajuda, automaticamente abaixa o nível de ansiedade, você começa a ter um controle maior, você não fica com tanto medo. Quando você viu, passou. Cartão de enfrentamento é uma outra técnica extremamente eficaz para o momento da crise, que é o quê? Você escrever nos post-its, pode ser folha de caderno assim, recortadinha, pequenininha, colocando essas sensações, são desagradáveis, mas não são perigosas. Lembra de ligar para um amigo, lembra de fazer alguma coisa que você queria muito fazer, que você gosta. Esse é o momento para justamente tirar o foco. Não é falta de interter, é diferente. Tirar o foco é tirar o foco da sensação, do que eu estou sentindo. E daí sim, eu começo de forma estratégica ao quê? A superar a crise de pânico, a não virar refém, porque automaticamente ela vai diminuindo a sensação. Isso é importante nós percebermos, tá certo? E a Maria tá dizendo aqui, eu fiz a técnica 1, 2, 3, 4, 5 e deu certo, parabéns, isso mesmo, muito obrigada, Maria, pela sua contribuição. Por quê? Porque é importante as pessoas perceberem que isso acontece, faz sentido, é só você aplicar a técnica, né? Mas a maioria, deixa eu ver o que a Erika falou aqui. Mas esses sintomas físicos, Érica, eu entendi mais ou menos o que você quis dizer aqui. Que você sente a maioria dos sintomas físicos, independente se é 1, se é 2, se é 3, é tirar o foco. Quanto mais você olhar, pior fica. Então você pode pegar, assistir um vídeo nesse momento, se é uma coisa que você gosta. Então faça de você um laboratório. Quando nós fazemos de nós um laboratório, que é o quê? Esse autoconhecimento, eu me conhecer, eu sei o que funciona para mim. Por exemplo, eu sei que se eu ficar ansiosa, que tipo de filme que vai fazer eu passar, nossa, eu interter ali e esquecer. Essa é a grande diferença. Mas pode ser ligar para um amigo, ligar para uma amiga, conversar com alguém, ou assistir um filme, ou fazer um artesanato. Que mais? Deixa eu dar mais opções. Colorir, sabe aqueles livros para colorir para adulto, que são as mandalas? Ajuda muito. Trabalhar com biscuit, que são massinhas, ajuda. Mas isso só vai ajudar se você gostar. Então é isso que é importante. Faça uma lista, vou já dar um exercício para vocês. Faça uma lista cheia de itens, de tudo que você gosta de fazer, que faz você passar o tempo, você nem vê. Isso vai abaixar o nível de ansiedade, é automático. Quando você percebe, nossa, nem tenho mais ansiedade, a crise passou. E é assim que acontece. Então, a Maria, ela fez e passou. Entende? Então, confie no processo e confie em você mesmo, né? A Aline está dizendo que quando ela entra numa crise de pânico, ela não consegue pensar nada. Aí, para você, sabe o que vai funcionar, Aline? Cartão de enfrentamento que eu falei. Escreva, antes de você entrar em crise, escreva nos papeizinhos lembretes para você, o que você tem que fazer no momento de crise. Aí, esse vai ser o seu crivo de avaliação. Eu tenho que fazer isso porque eu deixei isso escrito. Então, eu já deixei a técnica pronta. Então, vai ser mais fácil atingir esse objetivo. Entendeu? Pensar de forma preventiva, nesse caso, ajuda muito, tá certo? O cartão de enfrentamento, ele ajuda demais,
né? Você deixar perto, um local perto. Se você sai para trabalhar, faz uma coisa ou outra, leva na bolsa esse cartão de enfrentamento. São vários papeizinhos pequenos com frases que você coloca para você mesmo, para te lembrar que as sensações são difíceis, são ruins, mas não são perigosas. Tire o foco, foca no ambiente externo. Controle a respiração, uma respiração mais lenta, mais calma, ajuda bastante, tá? A Andressa, quando tá em pânico, não consegue pensar, só quero sair do lugar. Aí você começa a andar. Tem muita gente que é assim mesmo, tá, Andressa? Esse cartão de enfrentamento, anota que é muito legal. Ele ajuda de verdade. Essa técnica 5, 4, 3, 2, 1 ajuda muito também. Por isso que eu sempre falo, vem pra live e deixa papel e caneta para ir anotando, porque são técnicas que realmente funcionam. Eu percebo isso com os meus pacientes, eu percebo isso com as pessoas que fazem parte dos meus grupos. Por quê? Porque é a técnica. Então, se você confiar na técnica, as coisas vão indo, vão caminhando, mas não na velocidade que nós queremos. Porque o ansioso, a pessoa que tem ansiedade, o que ela quer? Rapidamente ela quer o resultado. Tipo, dá para ser para hoje, já rapidinho resolver? Mas não é, cada um tem o seu tempo, cada um tem um processo. Isso é importante nós entendermos. Por isso que eu sempre falo, respeite você mesmo, tenha esse cuidado, essa paciência. Porque quando você tem paciência com você, a coisa flui com mais rapidez. Quanto mais a gente põe tensão, quanto mais a gente coloca pressão, aí que a coisa não anda. Entendeu? Quando você solta, você deixa fluir, aí sim fica muito mais fácil. Então, principalmente relacionado à questão dos pensamentos. Por exemplo, querer controlar pensamento não funciona. Quanto mais você reprimir o pensamento, ai, não posso pensar, nossa, eu não posso, mais vai vir aquele pensamento na sua cabeça. Quando você olhar para aquele pensamento e pensar, fazer esse contraponto, eu faria isso? Olhando para aquele pensamento que te deixa com medo, que te deixa ansiosa, preocupada, angustiada, condiz com seus valores pessoais? Por exemplo, nossa, mas não tem nada a ver comigo esse pensamento que veio na minha cabeça? Então por que eu vou acreditar que ele é real? Pensamento são ideias, nós temos que trabalhar e entender que pensamentos são hipóteses. Não quer dizer que vai acontecer, só vai acontecer se passar pelo nosso crivo, pela nossa avaliação. Quando nós avaliamos e percebemos, será que é aplicável à realidade? Será que faz sentido ou não? Aí tudo muda de figura. Faz sentido para vocês, gente? Que eu tô falando igual papagaio aqui, né? Faz sentido para vocês? Escreva nos comentários para mim, por favor. E o Júnior gostou, o Vitor gostou da técnica. A Renata tá dizendo que sofre. Isso, não, vamos ver a questão das interpretações também, Renata. Se puder, busque ajuda. A terapia ajuda muito, Renata, nessa questão dos sintomas, da tricotilomania, da questão dos transtornos de ansiedade. Então, se puder, né, seria muito importante você fazer, ajuda muito. A Lu tá dizendo assim, as crises podem diminuir? A ideia é que elas diminuem, tá? Então, assim, muita gente, muitos pacientes que eu conheço entraram em remissão de sintomas, entende? Então, assim, é o quê? É essa busca, é uma caminhada por um autoconhecimento, porque a gente perde a confiança, a pessoa que tem ansiedade, ela vai perdendo a autoconfiança, ela vai perdendo essa confiança em si mesmo, e daí ela busca confiança em quem? No outro. Aí o direcionamento do olhar dela é sempre para o outro. Por quê? Por conta dela não se achar capaz, dela achar que os problemas são maiores do que ela. Esses são alguns pensamentos negativos que passam na cabeça da pessoa, né? Então, refletir sobre isso. A Érica tá falando que caça-palavra também. Se funciona para você, Érica, ótimo, perfeito, é muito bom. A Jane já pintou 4 livros e adora, ama. Que bom, parabéns, é isso mesmo. A Maria diz que as crises dela duram dias. Olha,
O pedacinho do mundo tá dizendo aqui, que nome fofo, do seu canal. Quando a gente pensa isso, é o quê? Na questão de dormir, né? Não consigo achar nada que me dê prazer a não ser dormir. Dormir é uma fuga. É uma fuga que tá aliviando. Por quê? Porque a realidade tá muito difícil. Então vamos refletir que pode ser diferente. Buscar, comece a fazer o quê? Comece a experimentar, isso ajuda muito a você ver. Talvez numa época você não gostava, talvez hoje a sua realidade vai ser diferente, tá certo? Então vá procurando no seu tempo e, se possível, para que isso não se agrave, é o que? Busque ajuda, busque a terapia funciona muito. Então é interessante a gente se permitir fazer parte do processo, se permitir realmente perceber que é possível sim melhorar, mas é devagarzinho, tendo paciência, né? Com você. Oi, Diego. A Maria tá dizendo que vai tentar filtrar os pensamentos dela. Perfeito, perfeito. Não, tá ótimo. Agora eu olhei olhei os comentários de vocês e nós vamos dar continuidade à questão dos pensamentos. Então, na verdade, nós sofremos pela nossa interpretação e não pelos fatos em si. Então, com certeza que essa questão da interpretação vai fazer toda a diferença na questão dos pensamentos negativos. Nós pensamos o lado negativo das situações, nós olhamos, vem primeiro o pensamento negativo, lembra por quê? Preservação da espécie. Por quê? Porque é perigoso. Então, essa forma negativa, ela sempre vem primeiro, por quê? Para nos proteger. É só isso, é para proteção. Então, o primeiro pensamento negativo, nós não temos controle sobre ele. Ele vem de forma inesperada. Desse pensamento até o próximo, que são os outros pensamentos, aí nós temos o controle, que é o quê? É você fazer trocas de pensamento. Isso ajuda muito. É você entender que esses pensamentos, eles passam pela nossa cabeça. Eles não têm que permanecer. Aonde a gente foca, expande. Então, não é a situação em si o problema, e sim as nossas percepções, as nossas expectativas com relação à vida, ao futuro, aos outros e a mim mesmo. E as interpretações que nós temos com relação às nossas emoções. Então, qual que é o calcanhar de Aquiles da pessoa que tem pânico e ansiedade elevada? As sensações físicas. Ela sentiu, ela vira um radar, a pessoa vira um radar de emoções, um radar de sensações. Quando ela percebe uma pequena variação, o que acontece? Ela muda completamente. Entende? Então é importante refletir sobre isso, porque daí nós vamos fazendo o quê? Nós vamos entendendo o processo e deixando de virar refém desses pensamentos. Porque nós temos em torno de 60 a 80 mil pensamentos por dia. Imagina esses pensamentos distorcidos. O que vai virar? O que é um pensamento distorcido? Distorção cognitiva é a lente que nós usamos para ver o mundo. Se eu colocar um óculos escuro aqui, para todo lugar que eu for olhar, vai estar escuro. Ou seja, dependendo a distorção que eu tenho, eu até vou falar aqui das principais distorções cognitivas que a pessoa em pânico, a pessoa que tem ansiedade elevada, ela sente. Deixa eu ver se eu tenho aqui nos meus registros. Que eu vou falar para vocês, as principais. Por quê? Porque a gente começa a perceber que realmente, nossa, faz muito sentido. Então, geralmente é catastrofização, que é pensar o pior de uma situação, né? Leitura mental, né? Então, assim, eu sei o que passa na sua cabeça, mas eu não tenho evidências do que vai passar na cabeça do outro. Então, buscar evidências, filtrar os pensamentos é extremamente importante para a nossa saúde mental, certo? Aquele pensamento, e se? E se eu tivesse feito tal coisa, hoje seria diferente? Isso também é uma distorção cognitiva. Porque às vezes eu quero pegar uma coisa que aconteceu lá no passado, eu não tenho como voltar atrás, mas eu hoje adquiri uma maturidade, faria diferente, eu quero exigir de mim aquela maturidade que eu tive. Aquela imaturidade que eu tive no passado, eu quero reverter e não tem como reverter. Ah, mas se eu pensasse do jeito que eu penso hoje, seria diferente? Seria. Mas naquela época você tinha uma forma de pensar, hoje você tem outra.
Então, quando nós entendemos isso, tudo muda de figura. Então, a gente começa a se perdoar em muitas situações. Que bom que você hoje faria diferente, entende? Só que o quê? O passado, ele tem que ficar lá. De hoje em diante, nós temos que ir seguindo a nossa vida. E isso vai influenciar muito, porque é a interpretação. É como eu penso a minha realidade. Faz sentido? Então, refletir sobre isso, porque senão a gente fica parado e não anda, entendeu? Então, pensar sobre isso, que a nossa interpretação vai fazer toda a diferença. Tem um outro que é questionalização. A pessoa questiona demais, ela questiona tudo, né? E ela se cobra demais por essa questionalização. Então, como que a pessoa que cobra demais, ela vai ver a realidade dela? Ninguém vai atingir a expectativa dela. Aí vai vir as frustrações, aí a pessoa vai ficando triste, chateada. Então, tá vendo que a distorção cognitiva são situações que são colocadas na nossa frente e nós interpretamos de forma que não condiz com a realidade. Então, como que nós vamos saber se a nossa visão está distorcida? Através do que? Do nosso... nós estamos tendo algum prejuízo? Se nós tivermos algum prejuízo com relação a isso, aí sim. Né? Então, outra distorção que tem com relação ao pensamento da pessoa em pânico e ansiedade elevada é o que? Eu deveria, eu sempre me cobro demais, eu deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo. Um grau de exigência muito grande. E às vezes o pânico ou a ansiedade paralisa. Então, ter esse entendimento que é aos poucos que eu vou fazer na exposição. Então, uma das técnicas também para melhorar é o quê? Essa exposição gradual. Isso ajuda muito, mas é de uma exposição que é o quê? Um enfrentamento de uma forma leve, das coisas mais simples que eu possa fazer até as mais complexas. Mas é devagarzinho, é com paciência. Entende? Então tenha paciência com você, porque daí sim a coisa vai fluir com mais facilidade. Quanto mais pressão nós exercemos, mais difícil vai ficando, tá certo? Aqui eu sempre faço isso, tenho medo das doenças, mas parando para pensar que muitas coisas não fazem sentido, eu também. Então, o jeito é sempre confiar que passa. Vai passar, é tirar o foco, não é pensamento mágico, tem uma grande diferença. O pensamento mágico é o sonho que as coisas vão passar, mas eu sempre foco, eu gosto muito das pessoas que me acompanham o meu trabalho, eu foco muito, os meus grupos não são de interação, de sintomas, não sei se vocês perceberam, quem participa, não sei se tem alguém de algum grupo meu, de WhatsApp, de Facebook, eu não foco em sintoma, eu foco na resolução, resolver o problema, resolver aquela situação que está complexa. É foco no pensamento, então tira o foco. É pensamento negativo? Tira o foco. Usa a técnica 5, 4, 3, 2, 1, usa cartão de enfrentamento, respiração mais lenta, mais calma, treino de relaxamento muscular progressivo, já falei 4 técnicas, né? Respiração diafragmática, 5ª técnica. Então, eu vou passando várias técnicas justamente para a pessoa o quê? Resolver o problema, porque nós temos uma falsa ideia que se preocupar com o que nós temos medo, nós estamos resolvendo e não estamos. A situação é um pouco mais complexa, nós temos que focar na resolução do problema. Eu tô sentindo esse pensamento, tá vindo esse pensamento na minha cabeça. Lembra que o pensamento, ele vem recheado de emoção. Então, vem o pensamento negativo, o que eu faço? Eu tenho que avaliar esse pensamento. Faz sentido? Qual a probabilidade disso acontecer? Qual a possibilidade desse pensamento acontecer? Tá, e se acontecer a pior situação, eu vou dar conta? Se realmente acontecer, eu vou suportar? Todo esse questionamento me ajuda, me resgata para a realidade, porque a nível de pensamento tudo pode acontecer, mas na realidade não é assim que se aplica. Faz sentido o que eu estou falando para vocês com relação aos pensamentos? A Lu falou assim, por que achamos que vamos enlouquecer? Sabe por quê, Lu?
Porque as sensações do pânico, as reações físicas, elas são muito fortes, elas são muito intensas. E o que nós focamos é no quê? No que nós estamos sentindo. Por isso o medo tão grande. Entende? A Fátima disse que tem dificuldades para dormir. E uma dica boa é fazer higiene do sono, né? Isso ajuda bastante. Como que tá o ambiente onde você tá dormindo? Você tá deixando o celular ligado, a luzinha do celular? Você tá sem muita... Você já tá se preparando, por exemplo, 1 hora antes de dormir, você já tá se preparando para isso? Levar problemas para o quarto, para a cama, também não é uma boa opção. Você vai perder o sono. E a gente entra nisso no condicionamento. A pessoa fica condicionada. Ela chega lá e começa a vir os problemas todinhos. Que não veio ao longo do dia, ou veio também, mas aí chega à noite e ela vai dormir com todos esses pensamentos. Então, fazer a higiene do sono é muito importante, tá? Ai, Renata, eu li aqui, eu entendo, eu acolho o que você fala, né? Que já fez terapia e seu menininho tá fazendo terapia também. A ansiedade, a gente aprende, né? Normalmente, pais ansiosos, se eles não trabalharem isso dentro deles, a pessoa vai entrando no clima, entendeu? Vai ficando ansioso também. Mas por isso, faça as técnicas, isso ajuda muito. E não se culpe por isso, você tá dando o seu melhor. Entende? Então isso é importante. Nomear as emoções é muito importante, nomear esses pensamentos é muito importante, porque a gente vai aprendendo a lidar com as situações como elas aparecem. Entende? Então, se possível, levar ele também para terapia. Então, é uma grande coisa que você pode fazer. Mas se não, faça meditação, pratique mindfulness, que é a atenção plena, ajuda bastante, tá? A Lu tá dizendo assim: hoje às 4 horas eu já sabia que iria entrar, que iria dar crise. Agora que tô me acalmando um pouco. Ai, que bom, tá vendo que nós estamos te entretendo de forma saudável? Você ligou para uma amiga, ligou para mim. Olha, agora nós estamos conversando. Tá vendo? O direcionamento do olhar. A pessoa que tem pânico, Lu, o que que acontece? Ela é um radar, como eu falei. Ela sabe quando ela vai entrar em crise. Então, já que você tem essa informação, use a seu favor. Aí é o momento, antes de entrar na crise, você já fazer o que gosta. Por isso que é importante. O que que acontece? Quando nós fazemos o que gostamos, essa informação é extremamente importante. Quando nós fazemos o que nós gostamos, nós vamos sentir o impacto no nosso corpo. Como? Com reações físicas. Só que a gente não está acostumado a olhar e ter a sensibilidade de perceber as reações físicas boas, que é o bem-estar, a tranquilidade. Nossa, fiquei intertida ali que nem vi o tempo passar. Aquela paz. Por quê? Porque nós estamos focados no lado negativo. Observe o padrão que vocês estão tendo ao longo do dia. Isso também vai fazer diferença no quê? Nos pensamentos, certo? Então, refletir sobre isso. Como que tá seu padrão? Você tá sempre esperando coisas ruins? Realmente, aí entra numa coisa que nós chamamos na psicologia de quê? Profecia autorrealizadora. Eu pensar, batata acontece. Entende? Então, refletir sobre isso, porque, na verdade, todo o meu comportamento foi conduzido para isso. Porque eu foquei nas sensações. Então, quando você sabe que porque toda pessoa que tem ansiedade elevada e tem crises, várias crises de pânico, ela sabe o momento que ela vai entrar em crise. Por quê? Porque ela tá hipersensível, ela tem uma hipersensibilidade maior. Vocês já tiveram contato com alguém, por exemplo, que tem medo de barata? Quem tem fobia de barata, ela entra no ambiente e ela olha e fala assim, aqui tem barata. Ninguém tá vendo barata, ninguém tá escutando barulho de barata, nem nada, nem cheiro. Eu tô sentindo cheiro, porque ela é hipersensível por conta da ansiedade. É uma fobia. Uma fobia não é simples medo, né? É um medo extremamente elevado, entendeu? Então precisa de tratamento também, refletir sobre isso. Porque a pessoa em pânico, ela tem essa sensibilidade aumentada. Ai, que bom que faz sentido para vocês. Agora eu vou dar uma olhadinha nos comentários.
Ah, que linda! Lu, na questão do Facebook, você está dizendo que fica muito no Facebook e isso está te prejudicando. Talvez você pegou isso como uma distração para te ajudar. Não sei se é o caso, tá? Eu estou falando de acordo com o que você está me explicando aqui no comentário. O que você pode fazer? Eu sempre falo isso. Tem pessoas que, geralmente os meus pacientes, eles falam assim: ah, mas o que eu gosto de fazer, se eu deixar, eu vou a tarde inteira e eu não faço mais nada. Coloca o celular para despertar. E ter que entender que, ó, parou aquele momento, eu vou ficar de tal hora até tal hora, depois eu paro e vou fazer outra atividade, senão eu fico desenfreado. Eu fico só aquela pessoa impulsiva, eu só quero prazer, prazer, prazer. E a vida não é feita só de prazeres, e sim de responsabilidades, entende? Então é muito importante. Ô Aline, obrigada. Você é muito especial para mim. Você está me ajudando muito. Que bom, Aline. Mas lembra, Aline, tira o foco dos pensamentos, tá? Ai, que bom. A Maria tá dizendo que ela é muito ansiosa, mas ela dorme bem. Aqui a pedacinho do mundo. Você é a Cris, não é? Coloca para mim pedacinho do mundo se você é a Cris. Eu acho que é. É porque eu anotei naquele dia que você falou, eu anotei, mas não tá, eu não tô aqui com o papelzinho. Fazer meditação antes de dormir é excelente, gente. É muito bom. Parabéns, viu? Que bom que você tá levando, Renata. Ele no psicólogo vai ajudar muito. E você vai. Quando a gente faz terapia, gente, um segredinho. Quando a gente faz terapia, eu também faço terapia, tá? Quando a gente faz, não para ansiedade necessariamente, mas quando a gente faz terapia, o que que acontece? Vai respingar em todo mundo. As pessoas vão te ver de forma diferente, você vai ver a realidade de forma diferente. Então isso é importante. Não é só a situação ali, parece que abre a sua mente para outras possibilidades, porque às vezes a gente se economiza. Vocês já pararam para pensar nisso? A ansiedade faz a gente se economizar, faz a gente achar que nós não somos capazes, que nós somos impotentes, né? E não, quais são as evidências? Questiona os pensamentos. Isso é muito importante, sempre questionar os pensamentos, ajuda demais. Então, o Vitor está dizendo, fazer o que gosta ou nutrir lembranças boas que já aconteceram, pode ajudar? Pode. Vitor, quando você lembra de experiências que você teve que foram bacanas, isso é ótimo. A gente chama essa técnica, é uma técnica de túnel do tempo, se não me engano, é túnel do tempo. E é o que? Você lembrar, você escrevendo. Escrever todas as lembranças boas que você já teve. Sabe o que faz? Faz você focar no lado positivo da vida. Porque quando nós mudamos o nosso padrão de pessimista para otimista, é completamente diferente. Por quê? Vai vir o pensamento negativo primeiro, como todo mundo. A diferença é a minha interpretação. Eu sei que o primeiro eu não posso modificar, mas eu sei que os outros eu consigo modificar. Como? Tirando foco, cartão de enfrentamento, respiração, meditação, ligando para alguém, tendo um hobby, fazendo o que eu gosto. Então, por isso que é importante fazer as pausas. São nessas pausas que a gente vai se conhecendo, se reconectando, escutando qual é a minha real necessidade. Porque às vezes a gente não escuta a gente mesmo, a gente escuta o outro, mas a gente não. E às vezes nós achamos que nós somos o quê? Pequenos para o problema é maior do que eu. E não. É mais um sintoma do que o problema ser maior do que você. Então é a forma de interpretar que está equivocada, tá certo? Então ajuda muito. Trabalha isso, Renata. Ela tá dizendo aqui que ela tá no emprego novo, né? E ela fica nervosa devido a ter passado muita pressão no último emprego, se acha incapaz, né? Sempre se imagina que ser avaliada já dá desespero. Quando isso acontece, é mais um sintoma de ansiedade, só isso. Né? Lembra das suas qualidades, das suas potencialidades, tanta coisa boa que você já fez.
Quando nós tiramos o foco, tá vendo que eu já direcionei para outro lado? Não na incapacidade, sim nas qualidades. Nós estamos falando de evidências. Quando nós pensamos em evidências, são que provas. Então, lembrar de coisas que você fez que deu resultado é uma prova, é uma evidência. Isso ajuda muito a você ter confiança em você mesmo, tá certo? A aromaterapia, bom, é muito bom. Tem uns olhinhos que são muito bons também, né? Então, assim, cada um é de um jeito, cada um vai achar uma estratégia que funciona. Tem a questão da alimentação que influencia na ansiedade? Tem também, mas o que que acontece? O mais importante, nós temos, todo mundo, por exemplo, se você tá com problema no dente, você vai ao dentista. Se você tá com problema na perna, você vai no... Ai, agora eu esqueci o nome. Ai, me ajudem aí, se eu tô com a perna no... Gente, esqueci o nome. Não é dermatologista. Como é que é o nome da pessoa? Ortopedista, lembrei. Você vai no ortopedista. Quando você tem dificuldades com relação aos pensamentos e às emoções, o que que nós podemos fazer? Ir no psicólogo. Essa é a lógica, porque isso vai nos ajudar. Por quê? Porque nós vamos entendendo, abrindo o nosso leque de quê? De possibilidades. Aí, Maria, agora eu lembrei. Chegou atrasada, mas obrigada por ter me lembrado no ortopedista. Eu fico tão à vontade com vocês que eu nem fico vermelha, tá? De esquecer. Mas o que que acontece? Nós temos essa dificuldade quando a gente fala na psicologia, né? Então, procurar é importante, porque às vezes a gente deixa agravar o problema. Corrigir é mais difícil do que você prevenir, né? Então, pensar em prevenção é muito melhor, certo? A Renata tá dizendo que ela tá procurando emprego, que ela tá com medo. Não, vai com calma, é porque você tá com essa preocupação. Entende, Renata? Devagarzinho você vai ver que você vai conseguir. Começa a confiar em você. Faz parte. É um novo ciclo de vida. É um novo ciclo que está se aproximando na sua frente. Por isso que você tem essa insegurança. É apenas isso. São sintomas de ansiedade. Tá bom? Pois é, Leandra. Você tem angústia pelo que eu tô sentindo? O que seria ânsia, né? Mas assim... essa 5, 6 horas da manhã, observa, você teve algum problema nesse horário? Você teve algum trauma? Aconteceu alguma coisa com você nesse horário? Pode ser que você está tendo um gatilho. Por exemplo, você passou alguma coisa 5, 6 horas da manhã, mas está dormindo em casa, pode disparar esse gatilho nesse horário. Pode acontecer, tá? Então investiga isso. Aí a Lu tá dizendo, a minha filha chegou agora e perguntou, tá melhor? Aí ela falou assim, tô falando com a Rose. Ai, que linda! Tá melhor, né? Por favor, Lu. Ai, que bom. Ah, não, Vitor, eu tenho rosto de anjo. Ai, que bom. Tomara, né? Obrigada, gratidão. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês dessa nossa live é o seguinte, gente. É possível vencer, sim, a ansiedade, o pânico, né? Já trabalhei com muitos pacientes, mais de 13 anos que eu tenho experiência nisso. É possível, sim, reverter essa situação. De que forma? Modificando os pensamentos, mas é um processo, é se permitir passar pelo processo. Hoje a gente teve tantas interações bacanas dizendo das pessoas melhorando com a live, sem gastar nada. Então, existe sim alternativas. Então, a gente pode sim ir buscando e se permitindo participar do processo. Então, por exemplo, pegou uma técnica aqui, começa a fazer essa técnica. E começa, não, eu quero ver se essa técnica dá certo. E começa a repetir ela. É assim que vai vindo o que? Os pequenos avanços. E valorize os avanços, os pequenos avanços. Por quê? Quando você valoriza os pequenos avanços, as pequenas melhoras, as pequenas conquistas, isso é combustível para você manter aquele comportamento que você tá achando bacana, que tá te ajudando, que tá te favorecendo, tá certo? Então, deixa eu ver se eu não deixei de falar mais alguma coisa com relação à nossa live de hoje.
a importância dos pensamentos. Então, aonde a gente foca, a gente expande, não adianta. Nós vamos realmente ficar com esse medo, essa insegurança. Eu não falei todas, eu vou falar agora a lista de distorções que eu tinha falado no começo, eu falei 2, 3 só. Catastrofização, raciocínio emocional, polarização. O que é raciocínio emocional? Eu senti a verdade. Quem tem pânico, é o radar, né? Eu senti a verdade absoluta. Quais são as evidências que eu tô infartando? Se eu já fui no médico, se eu já fiz eletro, isso tá acontecendo frequentemente, então o que acontece? Tira o foco. Tá vendo que eu já não vou ter mais medo das sensações? Por quê? Porque eu sei que elas são intensas, mas não são perigosas, tá certo? Polarização, aquela pessoa é 880, o ansioso ele tem muito isso, essa inflexibilidade, essa rigidez de pensamento, isso atrapalha. Então a proposta é, vamos ser mais flexíveis, mais tranquilos com relação a isso, que as mudanças são mais favoráveis de acontecer, tá certo? Abstração seletiva é quando eu começo a ter aquela visão túnel, é só aquilo. Então, é sempre olhar o lado negativo, é sempre buscar coisas ruins, esperar coisas ruins. Não, nós temos que, direciona, muda para o lado positivo, mesmo em situações difíceis, porque todos nós temos situações difíceis, todos nós passamos por conflitos, por problemas, mas a diferença é que a gente não tem que focar no problema, e sim na solução desse problema, certo? Então, procurar isso também. Abstração seletiva é quando eu foco só no que é ruim, tá certo? Rotulação é algo que é muito forte na pessoa que tem pânico. É o quê? E ansiedade elevada. Eu sou um fracasso, eu não consigo, eu sou incompetente, né? Eu não dou conta de fazer as coisas. Traz para a realidade, questiona quais são as evidências e vai trabalhando isso dentro de você. E lembrando das experiências anteriores, que você foi capaz, que você realizou, conseguiu, foi útil, né? Foi produtivo. Então é importante perceber isso, tá? E é assim que a gente combate todas essas distorções de pensamento. Outra é a adivinhação, você começa a prever o futuro, né? Nós não estamos nesse patamar. Bom, eu não tenho esse dom de prever o futuro, né? Mas tem pessoas que têm, mas é por conta da ansiedade, é por conta do pânico. Você começa a prever o futuro, só que de forma negativa, eu só prevejo coisa ruim. Então, já que é para prever coisa ruim, vamos direcionar de novo o olhar e o pensamento para quê? Para coisas boas. Com técnica é possível, tá certo? Minimização, maximização. Eu aumento o que é ruim e diminuo o que é bom. Então, as minhas características, minhas qualidades, eu diminuo, falo não. Eu começo a me subjugar, a me colocar para baixo sempre. E a gente tem que observar o contrário. Nós temos que olhar todas as coisas que nós fazemos que foram positivas, que nós conseguimos realizar, olhar as nossas qualidades. É importante fazer isso, porque se você não valoriza, quem que vai valorizar? Então, é importante, sim, nós olharmos para as nossas potencialidades, para as nossas qualidades, tá bom? Isso ajuda muito na questão dos pensamentos. Hipergeneralização, esse aí é crucial para o pânico, porque se eu tive uma crise uma vez, eu sempre acho que vai acontecer de novo. E eu espero pela crise. Principalmente quando a pessoa está melhorando, porque ela fala assim, ué, mas eu tinha crise todo dia, agora eu não tenho. Entende? Então, refletir sobre isso, porque é a forma de pensar. Lembra que não é a situação, e sim que nós interpretamos dela. Imperativos. É eu ser uma pessoa muito carrasca comigo mesmo. Sabe, antigamente que tinha aquelas pessoas que se chicoteavam? Então, é esse tipo imperativo. Eu tenho, eu devo, a todo custo. E não, você está respeitando o seu limite, você está respeitando o seu tempo. Às vezes, sim, nós vamos precisar chorar, nós vamos precisar fazer pausas, é necessário, né? Então, até a águia faz isso, né? Se não me engano, é a águia que pega e ela tem uma fase da vida que ela se recolhe no pico mais alto que tem, ela tira todas as suas penas, tira todos e faz passa por uma transformação para uma vida nova. Aí ela tem uma pelagem nova, unhas novas, bico novo, ela fica nova de novo para seguir a outra metade da vida dela. É a nossa transformação. Assim como a borboleta, ela não tem um casulo, ela começa como uma lagarta e depois sai como uma linda borboleta. E a borboleta, vocês sabem que ela não enxerga suas próprias asas? Então comece a ver, será que você também
Não tá igual a borboleta, esquecendo de ver a beleza que você tem, a beleza de conseguir, de realizar os seus potenciais criativos, que você pode fazer isso. E por conta do medo, por conta da ansiedade, a gente deixa lá quietinho, dormindo. Refletir sobre isso também, tá certo? E não ficar preso no passado, né? Que é a última, que eu acredito que é muito forte na ansiedade e no transtorno do pânico. Ah, mas se eu tivesse feito tal coisa naquela época, hoje seria diferente. Né? Aí eu ficar preso naquele passado não me adianta, eu não consigo seguir adiante. Então é importante nós refletirmos quais são as evidências que isso vai ser bom para mim. Ao contrário, refletir sobre isso, tá certo? O que passou eu não tenho como mudar, mas eu posso mudar hoje, entendeu? Porque tem outro, e se? Mas e se eu fizer tal coisa no futuro? Aí pensando no futuro, comece a ver, é aplicável na prática? Porque só eu ficar a nível de pensamento também não vai resolver o problema. Tudo isso vai fazer diferença, a forma que eu penso. Tá vendo a construção dos pensamentos negativos, o porquê que eles acontecem? Então, quando nós entendemos tudo isso, olha, eu já trouxe um monte de informações relacionadas a pensamento que vão ajudar o que? A diminuir as crises. Por quê? Eu começo a interpretar de forma diferente. Aí eu não fico com medo, eu entendo que eu sou um radar. Mas para isso, só que o radar tá quebrado, porque eu tô esperando a sensação, eu tô esperando a situação difícil. E o que eu tenho que fazer? Não esperar. Eu quero esperar coisa boa e não coisas negativas. Faz sentido para vocês? Então, refletir sobre isso ajuda muito e é devagarzinho que as mudanças acontecem, tá bom? Agora eu quero ouvir os comentários de vocês. O que vocês acharam da nossa live? Fez sentido para vocês? É, Lu, é isso mesmo. O pensamento ele vem junto, vem um monte de pensamento de uma vez, é assim mesmo. Leandra, nesse caso, o melhor para você, quando você fala que você foi fazer um exame, teve que checar, voltar 3 vezes para ver se a seringa estava esterilizada, o ideal é terapia, porque aí é uma coisa muito particular que tá fazendo você, pode ser toque, por que você tem. Tá, e se você não fiscalizar? Você já fiscalizou uma vez, por que você não confiou? Entende? Então, refletir sobre isso pode ser um outro caso de ansiedade, pode ser um toque, a gente não sabe. Então, para mim te dizer como que você faz para mudar é confiar em você. Se você sabe que você fez da primeira vez e tá certo, para que checar de novo? Né? Agora podem vir pensamentos de quê? De angústia se eu não checar. Tá vendo que daí o quadro começa a agravar um pouco mais? Por isso a terapia. Mas tem jeito, tá? Tem solução sim. Tá certo? Deixa eu olhar mais os comentários. A Maria tá dizendo que também já teve um infarto e agora tem medo de ter outro. Só que agora os exames não deram nada. É essa informação que a gente tem que ficar, tá, Maria? Lu, a Lu tá dizendo assim, Rose, quando demoro para ter a crise, eu fico pensando e esperando ela. Não, vamos cultivar a amizade, vamos esperar uns aos outros na próxima live, né? Não ansiedade, tá? Não pânico. Ah, gratidão para você, Maria José. Tô com saudade de você, hein? Amanhã a gente vai se ver. A Lu tá dizendo, eu estando. Quando eu fico muito tempo sem crise, parece que já convivo. É isso mesmo, a pessoa já está acostumada com a ansiedade, de repente ela fica esperando e não vem a crise. Né? Isso é condicionamento, você estava condicionada. Isso é uma coisa boa, quer dizer o quê? Não está tendo mais crise, então não precisa esperar ela. Ela não vai voltar, a menos que você chame ela de volta, que é através do quê? Das interpretações, dessas distorções que eu acabei de falar aqui. Ai, que bom que vocês gostaram da live. Que bom, gente. Se identificou muito. Ai, que bom, Vitor, que bom. Ai, que bom, Lucy. Que bom que tá ajudando você. Muitos aprendizados.
Que bom, a Fátima tá dizendo muito bom ouvir tanta coisa boa no meio de tantos pensamentos e estratégias boas. Que bom. A Erika tá dizendo que é nota 1000. Que bom, gente. A Maria tá dizendo que tá ajudando muito as lives. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu acho que daqui a pouco a nossa live vai cair, né? Porque eu tô aqui papeando com vocês. Mas, assim, o Ho'oponopono ajuda? Ajuda, tá? Antes que caia, vai que caia a nossa conexão. O Ho'oponopono ajuda, sim, né? Ai, a Andressa falou que não, ela não foi, não. Ela é a minha cunhada, tá, Andressa? A Angelina é minha cunhada, sim. Manda um beijo pra ela. Que bom, Andressa. Bem-vinda. Toda terça eu estou aqui. Às 8 horas, hoje eu cheguei atrasada, né? Bati o ponto atrasada aqui hoje, né? Mas foi por uma boa causa. Semana que vem estarei aqui firme e forte de novo. Toda terça-feira, tá? Eu me atrasei um pouquinho para arrumar aqui, pra gente poder. Pra vocês poderem me enxergar melhor, tá bom? Que bom, gente. Olha, um abraço para vocês, boa noite. Muito obrigada pela companhia de vocês, pela atenção de vocês. Gratidão, viu? Muito obrigada e até semana que vem.